Fala galera, eu sou Giovanni Piatti. Hoje eu vou falar sobre três guitarras bastante interessantes da Epiphone, no caso a Epiphone Coronet, a Wilshire e também a Epiphone Crestwood. Esses três modelos eles foram lançados oficialmente no final dos anos 50 e há pouco tempo atrás a Epiphone anunciou o relançamento deles agora para o final de 2020. Só para contar um pouco a história dessas guitarras, depois de muitos anos ali sobrevivendo como marcas separadas e de certa forma até concorrentes, a Gibson acabou comprando a Epiphone em 57 e no ano seguinte, 58, foi o ano em que a Epiphone começou a realmente produzir as primeiras guitarras sólidas deles, porque até então eles tinham aquela tradição de fabricar violão e banjo e outras coisas do tipo. E entre essas primeiras guitarras sólidas que a Epiphone fez, estavam também a Coronet e a Crestwood, que são duas aí das guitarras que eu estou falando no vídeo de hoje. Um ano depois, em 59, eles introduziram também a Wilshire, meio que para completar a linha ali dessas guitarras sólidas que eles estavam fazendo na época. Falando um pouco sobre as especificações, com exceção do corpo que tinha realmente um formato um pouco diferente, de resto, é basicamente o que a gente já conhece de várias outras guitarras, principalmente da Gibson, que é o corpo e braço em mogno com a escala em rosewood. E no caso do modelo Crestwood, ela tinha a escala em ébano. Em relação às ferragens, a Coronet tinha a ponte wraparound, a Wilshire, eles davam ali o opcional na época para você escolher entre a ponte Toniomatic ou uma ponte trêmulo, que no caso era mais ou menos parecida com uma Bigsby, e o modelo mais alto ali, que seria a Crestwood, tinha também essa mesma ponte trêmulo que eles davam como opcional na Wilshire. Um ponto bem legal para falar sobre essas guitarras são os captadores. Inicialmente, ali nos primeiros anos, a Epiphone usou um modelo feito por eles mesmos, que se chamava New York Pickups. No caso, eram basicamente single coils, de certa forma, pelo simples fato de eles terem realmente uma única bobina, mas eram bem diferentes dos singles com padrão Fender. Visualmente, quem bate o olho pode achar que é um mini humbucker, porque é muito parecido, mas a construção realmente é bem diferente. Eu dei uma pesquisada e aparentemente ele tem uma montagem diferente de qualquer outro captador que eu já vi. No caso, ele funcionou da seguinte forma: normalmente, num captador normal, as bobinas ficariam em pé, de certa forma. No caso do New York, elas ficam deitadas e elas têm os polos apoiados em cima da bobina. Pelo que eu entendi, é algo mais ou menos nessa vibe. E além dessa questão toda da bobina, ele também tem ali o cover de metal com os parafusos em fenda, que lembra um pouco o que se faz nos humbuckers. Então realmente é um single bem diferente, principalmente para a época que ainda não existiam tantas opções de captadores. Pouco tempo depois, a Epiphone acabou introduzindo os P90 nessa linha, e mais alguns anos à frente, eles também chegaram a usar os próprios mini humbuckers, que eu comentei que visualmente tinham a mesma aparência ali dos New York. Fazendo uma comparação rápida com a Gibson, dá para dizer que a Coronet ela seria o equivalente a Les Paul Jr., a Wilshire seria uma Standard e a Crestwood seria uma Custom, já que a gente pensa ali que tanto a Coronet quanto a Junior tem a ponte wraparound com um único captador na ponte. No caso da Wilshire, ela teria os dois captadores com a ponte Toniomatic. E a Crestwood é a guitarra que tem ali o vibrato, tem uma marcação mais bonitinha, no caso aquela quadrada, igual das Gibson Custom. E daria para dizer que é a guitarra de luxo da linha. Apesar de esses modelos não serem tão conhecidos, eles chegaram a ser usados por alguns guitarristas bem famosos até. O grande Steve Marriott do Humble Pie usou por muito tempo uma Coronet. O Johnny Marr do Smiths também chegou a usar. E se eu não me engano, o Pete Doherty do The Libertines também usou bastante essa guitarra. E eu acredito que provavelmente deva usar até hoje.
Aparentemente, nesse relançamento agora de 2020, a Epiphone acabou focando mais nos anos 60, na hora de pegar ali as especificações para fazer as guitarras, já que eles estão produzindo elas com P90 e com mini humbucker. Eles não chegaram a fazer nenhuma réplica dos New York ou qualquer coisa assim. E fora isso, eles alteraram também a madeira da escala, que, como eu falei, nas originais era rosewood, que a gente também entende como jacarandá. E no caso agora eles estão usando uma madeira que chama Indian Laurel. Eu não sei exatamente qual madeira é essa, nem sei qual seria a tradução, mas a Epiphone já vem usando essa madeira há alguns anos por conta de todos os problemas com lei de extração e exportação do jacarandá. E assim, eu não sei dizer em relação ao timbre se altera alguma coisa. Eu acho que sinceramente não deve alterar. Se altera, é uma diferença muito pequena, mas pelo menos visualmente o Indian Laurel é muito parecido com o Rosewood. E eu não acho que isso estrague a guitarra de qualquer forma. O resultado acaba sendo bem parecido com o que era feito ali nos anos 50 e 60. Por enquanto, essa linha nova ainda não chegou no Brasil e também não tem previsão para isso. E sinceramente, eu nem sei se deve chegar em algum momento. Se por acaso a importadora resolver trazer para cá, obviamente vai ser em quantidade muito reduzida. Eu cheguei a ver alguns modelos nos últimos anos que eles trouxeram coisa de 1, 2, 3 unidades. Então não ficaria surpreso se fosse dessa forma agora com esses modelos também. Eu acredito que talvez por conta de realmente não serem modelos tão conhecidos, aqui no Brasil a galera, pelo menos é a impressão que eu tenho, não tem um conhecimento tão aprofundado, principalmente se falando do grande público em relação a modelos. A galera dá preferência ali para Les Paul, para Strato, para Tele, que são realmente os modelos mais clássicos. E pensando ainda um pouco mais além, eu acho que talvez um outro motivo, talvez até maior, seja a questão do valor, porque é algo que faz diferença. Aqui nenhuma guitarra é barata, principalmente essas guitarras de qualidade um pouco mais alta, como a da Epiphone. É um investimento muito grande, então eu entendo completamente que não é qualquer pessoa que queira ou tenha em mãos 5 mil, 6 mil, sei lá quanto, para dar em uma guitarra. Então realmente faz sentido que não seja todo mundo que queira gastar esse valor em um modelo que não é tão conhecido, e justamente por conta disso também a pessoa acaba ficando com um certo receio de comprar. Ainda falando sobre essa questão de valores, eu estava dando uma olhada na internet e nos Estados Unidos a Coronet está sendo vendida por $400, e no caso da Crestwood, que é o modelo mais caro, eles estão pedindo mais ou menos por volta de $550. Se a gente pensar no poder de compra do americano, realmente não está caro. É a média de preço da Epiphone que eles sempre fizeram, mas com essa alta do dólar, eu tenho certeza que essas guitarras, se chegarem aqui no Brasil, não vão sair por menos de 4 mil e muito provavelmente passam disso, chegando ali nos 5, 6 mil facilmente. De qualquer forma, parecem ser guitarras muito legais. Eu, pelo menos, fiquei muito curioso para tocar em uma dessas. Eu espero que daqui a algum tempo, talvez quando deixar de ser novidade, fique um pouco mais fácil de encontrar uma dessas por aqui, talvez até num valor um pouco mais em conta, se a gente pensar no mercado de usados. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!